Ele é vice-presidente da toda poderosa FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, né, da agropecuária. E também presidente da Frente do Brasil Competitivo, né? E participa também presidente da Frente de Cooperativismo, que é uma frente muito importante, que conseguiu avanços na reforma tributária graças ao seu trabalho e outras atividades no Congresso Nacional. Eu queria explicar que a Frente Parlamentar vem assumindo um papel importante no Congresso Nacional. É um grupo de parlamentares que recebe informações, é um lobby. Mas um lobby na melhor posição da palavra. Não é aquele lobby da mala preta e tal, mas fornece ao parlamentar argumentos, fornece subsídios para as decisões de plenário. Então as frentes ocuparam um bom espaço no Congresso. Me permito até aprofundar isso que você está dizendo que é tão relevante, com a franqueza que tem que marcar Sim. a nossa amizade sempre e aqui conversar com as coisas. Isso tem muito a ver com a fragilidade dos partidos no Brasil. Uhum. Eu estou dizendo, eu sempre fui uma pessoa de partido, tenho o meu partido Cidadania, eu tive 2 partidos na vida. Quando jovem me filiei ao MDB, que era o partido, então, de oposição, de resistência, fiquei no MDB durante 24 anos e estou agora no Cidadania há 26 anos. Né? O senhor era do MR8? Naquela época do MDB, tinham grupos de esquerda na universidade, eu era da Ação Popular. Ação Popular, que era um grupo na universidade, ao qual eu tive na juventude essa vinculação. Mas na prática é quase o mesmo partido, a evolução, né? Porque era um bipartidarismo. Mas para dizer, Zé, que acho que nós precisamos superar muito isso, né? Ou seja, os partidos, eles se prestam muito à disputa eleitoral ou ao embate institucional. Partido como um conjunto de ideias, nós estamos hoje vendo uma fragilidade muito grande, né? Nós tivemos um momento em que nós tínhamos partidos, agora mesmo eu estava falando com você, que visitei o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, até para reconhecer um trabalho que, no meu entender, ele fez de muita seriedade e consistência e com franqueza, eu digo isso. Então, por exemplo, as pessoas que têm uma visão liberal de mercado, com que partido se identificam? Né? Agora mesmo nós estamos falando de um projeto que pessoas se manifestam de uma forma muito desencontrada. Então, as frentes parlamentares, você tem razão, e elas vêm preenchendo um espaço que os partidos não fizeram. Deveriam ter. Cada partido significar um conjunto de ideias. Né? Eu tenho a impressão que os partidos deveriam captar as frentes e incluir as frentes nos seus projetos, nas suas ações do Congresso Nacional. Acho Teve um momento muito importante esse ano, nós estamos aproveitando para dar um pouco o balanço do que foi e permitirmos projetar o futuro. Né? Eu participo de algumas frentes, você as mencionou. Eu sou presidente da frente do cooperativismo, sou da frente Brasil Competitivo e participo da FPA, sou vice-presidente de outras frentes, não vamos ficar mencionando. Teve um momento em que nós tivemos uma grande iniciativa, eu gostei dela e eu pretendo trabalhar para que ela se mantenha o ano que vem. Foi quando nós juntamos frentes, nós até denominamos frentes do setor produtivo, de diferentes representações, agricultura, comércio, indústria, tudo mais, setor de serviço, e nós fizemos um pleito pela reforma administrativa. As últimas grandes reformas que nós tivemos no país, acho que evidenciaram um protagonismo do legislativo. Nessa questão, tem o executivo, tem o legislativo, e ficam meio se empurrando para ver responsabilidades e papel de cada um. Vamos fazer uma recuperação breve. Reforma trabalhista, ao momento do governo Temer, mas com um grande ativismo do legislativo. Reforma previdenciária, era presidente o Rodrigo Maia, nós tivemos isso, foi no governo Bolsonaro, mas o legislativo prevaleceu. A reforma tributária, que nós concluímos agora, o executivo acompanhou, mas o protagonismo foi do parlamento. Para o ano que vem, essas frentes reunidas, nós vamos dar muita ênfase, vamos trabalhar muito pela reforma administrativa. Não é um problema com funcionalismo. É bom que se diga. É para repensar a organização do poder público, que tem que cortar gastos e buscar eficiência nos gastos que aplica, nos recursos que aplica dos impostos.
Eu pude testemunhar exatamente esses pontos, inclusive mudanças no currículo educacional, né? A ensino médio. A reforma do ensino médio. E as frentes foram fundamentais. Os partidos não estão tendo mais essa força no Congresso para apresentar temas e ficam muito na área política, né? Só na área política que talvez tenha sido aí o enfraquecimento. A reforma tributária, eu também acho que foi uma reforma do Congresso Nacional. Sei que integrantes do governo falam, nós conseguimos aprovar a reforma tributária, aprovamos a reforma tributária, mas não, foi o Congresso Nacional. Deputado, o senhor que lida com essas frentes aí da área da livre iniciativa, do empreendedorismo, a reforma tributária vai mesmo mudar o conceito de Brasil? Vai impulsionar a economia? Tem uma ideia força que eu acho que ela merece todo o apoio e que nos motivou a apoiar. Eu votei a favor, a Frente do Brasil Competitivo trabalhou para que ela ocorresse, que é o conceito do IVA, tá certo? Nós tiramos aquela cascata de impostos, nós reconhecemos, tá certo? Toda a questão de crédito atinente a isso e tem ali a cobrança final. Há um convívio dos dois sistemas, você não pode mudar do dia para a noite, mas esse conceito do IVA, eu acho que ele é importante, ele ajuda a organizar a economia, ele tem um sentido de simplificação. Muitos estão criticando a reforma, dizendo por conta do percentual que tem a reforma. Nós vamos pagar um dos maiores IVAs do mundo. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. A reforma, num primeiro momento, não a diminui. Ela organiza, ela dá uma sistematicidade e simplifica procedimentos. Mas ela, corretamente implantada, levará a isso. Uma diminuição da carga tributária, até porque você vai jogar na legalidade uma economia informal, uma economia que está nas escuras, que existe e que aqueles que fazem corretamente acabam tendo uma carga muito maior por conta disso. Então nós vamos trabalhar agora na implementação para que a reforma tributária tenha pleno vigor. Pois é, muda o conceito. O imposto no Brasil é cobrado fundamentalmente ali na produção, e isso é antigo, não funciona, favorece a sonegação e agora vai para o consumo. Não significa que a indústria não vai pagar imposto, quer dizer, o produto industrializado, mas vai pagar imposto lá no consumo e será um recolhimento no consumo e não pagamento de impostos. Ou seja, eu, deputado, sempre emiti um conceito, e sou criticado por isso, que digo, empresário não paga imposto, porque se empresário paga imposto, ele quebra, porque o imposto é maior do que lucro. Né? E agora fica evidente que o empresário não tem que pagar imposto. Quem paga imposto é o consumidor. Sempre foi assim, só que agora fica evidente. Havia um repasse disfarçado, esses números terão transparência, tá certo? E todo o processo jogado às luzes vai evitar a elisão fiscal e a burla ao fisco. Ou seja, nós vamos jogar para a legalidade, acho que todos acabam ganhando com isso. Para o consumidor final, fica melhor? Fica melhor, fica explícitas as responsabilidades. Repito, a carga nesse primeiro momento, ela não diminui, tem uma redistribuição entre os setores, tá certo? Mas a economia ter esse nível de formalização faz com que ela possa se desenvolver, repito, todos acabam ganhando.